Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material assim fascinante, o jejum que revela o inimigo oculto que bloqueava sua vida financeira. A premissa é ousada, né? Direto ao ponto. Se sua vida financeira está travada, a culpa pode não ser da economia ou do seu chefe, mas sim de um inimigo invisível, uma força espiritual que estaria ativamente bloqueando sua prosperidade. E essa é a premissa fundamental que move toda a lógica do material. Porque ao redefinir o problema de econômico para espiritual, ele também consegue redefinir a solução. Tira das mãos dos especialistas financeiros, sabe, e coloca nas mãos do indivíduo através de uma prática espiritual bem específica, que ele chama de jejum de Josafá. Nossa análise hoje vai ser sobre entender não só o que é essa prática, mas por que essa narrativa é tão poderosa, tão convincente para o público dela. Perfeito. O narrador do vídeo se apresenta como Paul Jong-gil, um pastor da Coreia do Sul. E ele já começa com afirmações, assim, muito fortes. Ele diz que viu no ministério dele empresas à beira da falência se reerguerem e dívidas que pareciam impossíveis simplesmente sumirem. E a ferramenta para tudo isso seria o jejum. A tese central é essa: o problema financeiro é um sintoma de uma batalha espiritual contra um tal de principado demoníaco, cuja função é sugar a riqueza das pessoas. E para dar legitimidade a essa ideia, o autor ancora toda a metodologia dele numa passagem bem específica do Antigo Testamento. A história do rei Josafá, que está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. A escolha dessa história não é aleatória, claro. Ele é a fundação de todo o sistema. Exato. A história é a seguinte: o rei Josafá, de Judá, recebe a notícia de que uma coalizão de 3 exércitos gigantes está marchando para destruir o reino dele. É uma ameaça existencial, sabe? Uma situação sem saída do ponto de vista militar. E a reação dele é o que chama a atenção no material. Em vez de preparar as tropas, ele apregoou jejum em todo Judá. A primeira resposta dele não é bélica, é espiritual. E é exatamente nesse ponto que a argumentação do vídeo constrói o seu segredo. O jejum de Josafá é apresentado não como um ato de penitência ou, simples abstinência de comida, mas como uma estratégia de batalha, uma arma de revelação. A lógica proposta é que, ao jejuar com um propósito claro, o praticante se torna mais sensível espiritualmente e Deus, então, revelaria quem são os verdadeiros inimigos. Aqueles que estão ocultos, né? Isso, muitas vezes ocultos. E quais são as táticas deles? O jejum seria a ferramenta que tira o inimigo da escuridão e o traz para a luz. O que nos leva aos exemplos práticos, porque a teoria é uma coisa, mas a forma como ela é ilustrada, nossa, é o que realmente prende atenção. O material usa testemunhos para mostrar essa arma em ação. O primeiro caso é o de uma mulher identificada como Senhora Kim. A situação dela é descrita como um pesadelo. Dona de uma loja de roupas, trabalhava 16 horas por dia, mas o dinheiro nunca aparecia. Era como se as finanças tivessem um buraco negro, sabe? Quanto mais ela trabalhava, mais dívidas acumulava. Um sentimento de impotência total. E é aí que entra a intervenção pastoral, segundo o relato. O pastor teria identificado o problema não como má gestão, mas como uma opressão financeira de origem geracional. E a solução prescrita foi um jejum de 3 dias, só com água, com uma oração muito específica. Pedir a Deus que revelasse o inimigo que estava roubando a prosperidade dela. E o desfecho é cinematográfico. No 2º dia de jejum, ela sonha com um homem de preto na porta da loja, espantando os clientes. No 3º dia, ela teria tido uma revelação do Espírito Santo de que uma prima, por inveja, tinha feito uma feitiçaria e enterrado um objeto no terreno da loja. Ela cava no local indicado, encontra o objeto, queima e, segundo o relato, em 30 dias as vendas explodiram. E em 6 meses, todas as dívidas estavam pagas. E essa estrutura narrativa é psicologicamente muito, muito poderosa. Ela pega uma ansiedade universal, que é o sentimento de trabalhar duro sem ver resultado,
e oferece não só uma causa externa e invisível, a tal da feitiçaria, mas também um plano de ação concreto e pessoal para derrotá-la. Exata. Isso devolve uma sensação de agência e controle para a pessoa, o que é um insight fundamental sobre por que essa mensagem ressoa tanto. O problema deixa de ser um fracasso pessoal e se torna uma batalha. Uma batalha que pode ser vencida. Exatamente. Faz todo sentido. Então a força do testemunho não está só no resultado milagroso, mas em como ele reestrutura a percepção do problema para quem está sofrendo. E esse padrão se repete, porque tem um segundo caso, o do irmão Park. Se repete, mas com uma escala diferente. O irmão Park era dono de uma construtora à beira da falência, com dívidas na casa dos milhões. A situação era de desespero corporativo, né? Ele também faz o jejum de 3 dias e no terceiro dia acontece algo que o vídeo descreve como extraordinário. Ele recebe uma ligação. De um investidor internacional. E o detalhe que o narrador frisa é que esse investidor não era cristão. O investidor conta que teve um sonho com o rosto do irmão Park e ouviu uma voz dizer: invista neste homem. O negócio é fechado, o capital é injetado na empresa e ela não só é salva, como triplica de tamanho. O que é interessante aqui é como esse segundo testemunho amplia o escopo da promessa. O caso da senhora Kim era pessoal, quase doméstico, resolvido com a queima de um objeto. O caso do irmão Park é corporativo, internacional e resolvido através de uma intervenção sobrenatural no mundo dos negócios. Isso sugere que o método é escalável e que seu poder pode influenciar até mesmo quem está fora desse círculo de crenças, como o investidor. Essas histórias são tão dramáticas que a gente se pergunta: existe um método por trás disso? E a fonte diz que sim, detalhando o que eles chamam de jejum de Josafá em 3 pilares fundamentais. Exatamente. A prática é sistematizada. O primeiro pilar é a humilhação, o segundo é a busca, e o terceiro é a oração coletiva. E cada um tem uma função bem definida dentro do processo. Espera um pouco, quando a fonte fala em humilhação como primeiro pilar, isso me parece contraintuitivo. A gente está falando de finanças, de tomar o controle, e o primeiro passo é admitir que não se tem controle nenhum. Como o material justifica essa aparente contradição? Essa é uma ótima pergunta. A lógica apresentada é que a autossuficiência e o orgulho são, nesse sistema de crenças, um bloqueio para a ação divina. A humilhação não é sobre se sentir inferior, mas sobre reconhecer a própria limitação e declarar total dependência de Deus. É um ato de rendição estratégica. Uma rendição estratégica, gostei disso. O autor cita a frase de Josafá na Bíblia. Não sabemos nós o que havemos de fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. É sobre esvaziar o próprio ego para que uma força maior possa agir. Em termos psicológicos, é um desapego radical da ideia de que você precisa ter todas as respostas, sabe? Entendi. É uma transferência de responsabilidade, mas de uma forma que empodera. E o segundo pilar, a busca? A busca é sobre intensidade e foco. A instrução é procurar a Deus não de forma casual, mas com a urgência de quem perdeu algo extremamente valioso. É sobre canalizar toda a energia mental e espiritual para um único objetivo. E o terceiro pilar, a oração coletiva, reforça isso. O argumento é que quando um grupo de pessoas jejua e ora em concordância pelo mesmo objetivo, o poder é multiplicado. Citando uma passagem do Novo Testamento, Mateus 18, 19. E isso também cria uma comunidade de suporte, o que é crucial em qualquer processo de mudança. E essa metodologia se desdobra num plano de 3 dias, certo? É bem estruturado. O dia 1 é focado no discernimento. A oração é especificamente para pedir que Deus revele o inimigo oculto, a causa do bloqueio. O material chega a recomendar a leitura do Salmo 109, que é descrito como uma oração de guerra contra inimigos ocultos. E a justificativa teológica para a fome física nesse primeiro dia é interessante. Ela é retratada como um ato de quebrar o domínio da carne. A ideia é que, ao negar o corpo, o espírito se fortalece e fica mais receptivo às revelações divinas. É uma disciplina que visa alterar o estado de consciência da pessoa. No dia 2, o foco muda para proteção e exposição. A oração agora é para que as conspirações do inimigo sejam desfeitas e tudo que está oculto venha à tona.
O vídeo afirma que é neste dia que a pessoa pode ter sonhos proféticos ou visões, como aconteceu com a senhora Kim. É o dia da revelação propriamente dita. Isso. E o dia 3 é o da vitória. A oração aqui não é mais de pedido, mas de declaração. A pessoa é instruída a orar pela manifestação da vitória, agradecendo como se o problema já estivesse resolvido. A base para isso é o desfecho da história de Josafá, onde Deus faz com que os exércitos inimigos se ataquem e se destruam mutuamente, antes mesmo de Judá chegar ao campo de batalha. O material também usa uma analogia que eu achei bem clara. Diz que o jejum não muda Deus, o jejum muda você. E que o objetivo é desentupir o cano, removendo bloqueios internos como incredulidade, medo ou uma mentalidade de escassez, para que a bênção divina, que já estaria disponível, possa finalmente fluir. E essa ideia de desentupir o cano é central. Ela internaliza parte do processo. Embora a causa do problema seja um inimigo externo, a solução passa por uma transformação interna do praticante. O jejum se torna uma ferramenta para alinhar a pessoa com a solução que, segundo a crença, já existe. Agora, o autor também se antecipa a possíveis dificuldades. Ele alerta que, ao iniciar essa prática, a pessoa deve esperar por contra-ataques. E a fonte é bem específica sobre o que seriam esses ataques, né? Sim, e essa é a outra parte psicologicamente muito astuta da argumentação. A lista de contra-ataques inclui desânimo súbito, pensamentos de desistência, dor de cabeça, tonturas e até pessoas próximas tentando convencer o praticante a parar. O que é brilhante nessa abordagem é como ela ressignifica esses obstáculos. Exato. Em vez de interpretar uma dor de cabeça como um sinal de que o jejum está fazendo mal, o material diz que isso é um sinal positivo, uma prova de que estamos acertando o alvo. A resistência é a confirmação de que a batalha está sendo travada no lugar certo. É um mecanismo de defesa da própria crença. Ele transforma o que seria uma evidência de falha em uma evidência de sucesso. Se você se sente mal, é porque o inimigo está reagindo. E qual a resposta para isso? O material recomenda intensificar o louvor. A frase usada é: Satanás não suporta louvor misturado com jejum. O louvor se torna mais uma arma no arsenal, uma forma de contra-atacar o contra-ataque. Isso também levanta uma questão sobre o tipo de oração que é incentivada. Não é um processo silencioso ou meditativo. Pelo contrário. Vocal e baseada nas escrituras. O praticante é orientado a usar a Bíblia como uma espécie de contrato, sabe? Cobrando de Deus as promessas de prosperidade escritas, em passagens como Deuteronômio 28 ou Salmo 112. É uma postura de reivindicação de direitos, não de súplica passiva. A oração se torna uma declaração de autoridade espiritual. E existem ainda outras camadas. O material fala em orar por sabedoria financeira, citando Tiago 1,5. E também em cancelar maldições hereditárias de pobreza. Eles contam o caso de um jovem que, durante um jejum, teve uma visão de um pacto de pobreza feito pelo bisavô dele. Ao renunciar a esse pacto em oração, ele teria recebido uma herança inesperada que mudou completamente sua vida. Esse elemento de maldição hereditária adiciona uma dimensão histórica e familiar ao problema. A dificuldade financeira atual não é apenas sua, ela pode ter raízes em gerações passadas. Isso aumenta a gravidade do problema, mas também torna a solução, o rompimento dessa maldição, um ato de libertação não só para o indivíduo, mas para toda a linhagem. As apostas ficam ainda mais altas. Então, para a gente amarrar tudo isso, o que o material que a gente analisou apresenta não é o jejum como ato de penitência ou sofrimento passivo. É uma ferramenta proativa, uma estratégia de guerra espiritual, é um método para, primeiro, diagnosticar e depois combater o que é descrito como a raiz espiritual dos problemas financeiros, usando a história de Josafá como um manual de operações. Exatamente. A estrutura que a fonte propõe é muito clara e sequencial. Primeiro, você identifica um inimigo invisível como a causa raiz do seu problema financeiro. Segundo, você usa o jejum como um meio para aumentar sua sensibilidade espiritual e obter revelações concretas sobre esse inimigo e suas táticas.
E, por fim, você age sobre essas revelações com orações específicas e autoritativas para quebrar os bloqueios e liberar a prosperidade. Os testemunhos, como os da senhora Kim e do irmão Park, funcionam como estudos de caso que provam a eficácia do método dentro desse sistema de crenças. E fica aqui uma reflexão final para a gente. O material que exploramos hoje conecta de uma forma muito intensa a disciplina interior, a ritualístico espiritual, com resultados materiais extremamente tangíveis, como pagar dívidas ou salvar uma empresa. Independentemente do quadro de crenças de cada um, isso nos leva a pensar de que forma as práticas focadas de autodisciplina e a forte convicção em um propósito maior podem influenciar a percepção de uma pessoa sobre seus próprios limites e sua capacidade de transformar a própria realidade.